Paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o trabalho dos nossos ensinos sobre a ressurreição, com que corpo virá aos santos no dia em que Cristo vir para buscar a sua igreja, na sua segunda volta, segunda e última volta. Tem duas, a primeira já veio quando nasceu na Virgem Maria, e a segunda é agora para buscar a sua igreja em breve. Ele estará vindo, os sinais estão aí. No capítulo de número 15 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, no versículo 35, diz: Mas alguém dirá como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morre. Amém? Então, antes de começar o ensino, eu peço que você se inscreva aí e deixe seus comentários conosco. Paulo está dizendo aqui para os irmãos da Grécia: vocês precisam compreender e entender o que é ressurreição, o que representa esse corpo nesta vida, o que representa essa vida, o que representa uma vida eterna, um corpo para a vida eterna e um corpo para essa vida. Paulo está dizendo para eles: vocês parecem loucos, está achando que vai ser enterrando do jeito que está carne e ossos, levantar carne e ossos do mesmo jeito? Ele disse no versículo 36, insensatos, o que semeia não é vivificado. Vocês precisam entender o que Paulo está dizendo, que esse corpo que foi sepultado não vai levantar, não vai ressuscitar, não vai voltar à vida. Esse corpo que você semeia, ele acaba onde você semeou, no pó da terra. Ele é pó, e o pó ele torna, e tornando ao pó, o pó vai o consumir. Então, Paulo está dizendo aqui, o que você semeia não é vivificado. O corpo que é enterrado não é vivificado, não retorna à vida. Lá no capítulo de número 7 do Evangelho de São Mateus, ou melhor, no capítulo de número 27 do Evangelho de São Mateus, no versículo de número 52, diz-nos a Bíblia: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então vejam esses dois versículos que está dizendo aqui o Senhor, que aquilo que Paulo está dizendo lá, que aquele que nós semeamos não é vivificado. Isso está ligado à agricultura em todos os sentidos. O que semeia na terra, o que enterra, o que planta, não colhe, não nasce a mesma coisa. Não é a mesma coisa da forma, não vem do jeito que foi colocado na terra. Então aqui nesse versículo de número 52 e 53 do Evangelho de São Mateus, a gente vê as pessoas explicando, os teólogos, os doutores, quando eles veem aqui, quando nós vemos aqui que aqueles que estavam mortos com Cristo, os que foram sepultados em Cristo, antes da morte de Cristo, não se sabe quando foi que essa gente aqui foram sepultada,
quando eles morreram. Não se sabe também quem são eles. Eu, para mim, acredito que sejam os anciões, os 24 anciões. Isso se Moisés, Elias e Enoque não fizer parte dos 24 anciões. Se Moisés e Elias fizer parte dos 24 anciões, então aqui tem 21 levantando da terra. Mas alguém diz uma multidão. Multidão na Bíblia vai de 10 para cima, de 5 para cima, de 10 para cima. Então não justifica. Mas se Elias e Moisés não foram, os 24 não fizeram parte dos 24 anciões, eles 3, então foram levantados naquele dia 24 anciões, que não dá para saber, que eu não sei, eu não posso confirmar para você e declarar, Ló é um deles, Jó é um deles, o profeta Eliseu é um deles, eu não posso declarar, porque não deixa claro quem são os 24 anciões. Então, mas o que a Bíblia confirma é que lá não tem mais ninguém. Lá com Cristo não tem mais ninguém. Na Nova Jerusalém não existe mais ninguém de seres humanos que foram ressuscitados. Ninguém. Existem os 3 arrebatados e os 3 que foram arrebatados e um deles ressuscitado, que foi Moisés, que foi morto e ressuscitado e arrebatado. E os 2 que andou com Cristo, que foi o Elias e o Enoque, que foram levados ao céu. E isso está comprovado aqui na transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus aparece com os 2, Elias e Moisés. E os demais que estão lá são exatamente esses daqui, os 24 anciões. Fora disso, não tem mais ninguém lá na Nova Jerusalém, lá na glória, não tem ladrão da cruz, não tem ninguém lá. De seres humanos, só esses 24 anciões. E aqui ele está dizendo, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram, ressurgiram, e saíram do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus. Entraram, e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. E entraram na cidade santa, e apareceram a noite. Então vejam aqui que muita gente faz confusão com esses corpos aqui, essas pessoas que aqui estão. Eles saíram da sepultura primeiro do que Jesus, antes de Jesus, ou eles foram ressuscitados e ficaram um tempo ressuscitados na sepultura? É tão simples de entender, queridos. Está aqui, ó. Olha, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, foram ressuscitados. Quando? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus. Quando foi que Jesus ressuscitou? Quando foi que ele saiu? Assim que Cristo sai da sepultura, que Jesus é ressuscitado, ele aparece às mulheres e diz para Maria Madalena, não me impeça, eu ainda não ascendi ao meu Pai. Ele levanta os mortos com ele ali e leva com ele para a glória. As pessoas que estavam ali viram os mortos sendo ressuscitados e leva com ele para Nova Jerusalém. Onde é que estão esses rapazes aqui? Em corpo glorificado. Estão na Nova Jerusalém, lá na glória com Deus, com Moisés, com Elias, com Enoque, com Cristo. É lá que eles estão. Tem pessoas que acreditam que eles foram ressuscitados, depois morreu de novo. Isso é um absurdo, extremo, um absurdo. Por quê, irmãos? Porque só tem 2 ressurreições, meus amados. Não tem 3 ressurreições. No que diz respeito ao céu de glória e vida eterna e corpo físico humano. Não tem. Só tem 2 ressurreições. E a Bíblia é enfática em dizer, bem-aventurado o santo, aquele que tenha parte na primeira ressurreição. Sobre eles, esses não sofrerão dano da segunda morte. Então, é importante você observar a Bíblia para entrar nesses ensinos de
que é verdadeiras loucuras. Como pode? Ressuscitou e depois morre de novo. Ah, mas Lázaro e os demais foram milagres de cura, meus irmãos. Não foram sepultados. Não desceram à sepultura. Quem desce à sepultura, veja como eles contradizem a Bíblia por completo. Quem desce à sepultura jamais tornará a subir. É o que diz Jó. Como a Bíblia pode ser tão confusa? Como eles podem confundir tanto assim? Desceram à sepultura esses daqui, e foram ressuscitados com Cristo, e o povo que estavam por perto viu. Depois da ressurreição de Cristo, Cristo abraça a Maria Madalena, Cristo tem com ela, e ele fala para ela, vai falar para os meus irmãos, para os teus irmãos, vai falar para os meus apóstolos, vai avisar para eles que eu estou vivo. Ressuscita ali com ele os mortos que morreram com ele, que eu acredito, vou repetir os 24 anciões, leva com ele para a glória. E aí ele volta a falar com os seus apóstolos, aparece a eles, fica com eles ali por meio de 40 dias. Então, não tem nunca base bíblica dizer que esses pessoal aqui, que esses aqui morreram outra vez. Cristo Jesus, olha o que ele está dizendo. E muitos corpos santos, queridos, corpos santos, levantou-se pessoas santificadas, corpo diferente. É o que Paulo está dizendo. Insensato que tu semeia, não volta a viver. Esse aqui, como é que eles voltaram a viver com o mesmo corpo? De forma alguma. Voltaram a viver aqui santos, corpos santos, transformados. Foram assim que eles voltaram da sepultura, esses que aqui estão, e comprovando, e saindo da sepultura, depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo ressuscita, depois que Cristo fala com a Maria Madalena, aparece a ela e aos outros, ele fala com ela e diz: mulher, não me detenha, eu não assediei o meu pai, eu não subi ainda. Ressuscita os mortos, leva com ele esses daqui e volta a falar com os seus apóstolos. Ele, Jesus de Nazaré. Então, é uma loucura os ensinamentos que nós temos por aí. Eles dizem, a maioria dos teólogos que está por aí, em televisão, em debates e em todos os lugares, diz que esses aqui foram ressuscitados e depois voltaram a morrer. Contradiz a Bíblia de maneira terrível o que eles fazem com a palavra de Deus, porque não tem base bíblica. Não tem como nós nos apegarmos a esses ensinamentos. E você e eu precisamos estarmos atentos sobre essas coisas. A Bíblia declara que ao homem está determinado nascer somente uma vez e morrer somente uma vez. Depois disso, vem o juízo. Não tem jeito. Então, quem são essas pessoas aqui? São aqueles que foram ressuscitados com ele, depois da ressurreição dele, receberam novos corpos, vivificados, transformados, ressuscitados e foram morar na glória com ele, está lá na Nova Jerusalém. Então, eles buscam meios de fazer com que o comércio deles, a forma deles ensinar, nunca entra em descrença. Mas não tem jeito, está em descrença, está em incredulidade, está em mentira, está em engano, está em falsidade, está em falsas profecias, não tem por que não dizer. Então, é uma grande realidade. Esses aqui não foram, a Bíblia comprova, não foram mortos. Jó diz: quem desce à sepultura nunca mais voltará à sua casa, nunca mais voltará à terra, com aquele corpo que foi sepultado.
E se nasceu com o corpo glorificado, aqui, ó, e depois mataram Cristo, deixou morrer de novo com um corpo santificado para descer a sepultura de novo, depois de receber um corpo glorificado. Irmão, que loucura! Que loucura faz esses pregadores? Isso não existe. Como não existe paraíso embaixo da terra, existe o seio de Abraão, que é a terra. Jesus, como diz a palavra de Deus, ficou 3 dias no seio da terra, ou seja, no seio de Abraão, não 3 dias, quase 39 horas por aí, nada mais que isso. Precisamos entender a Bíblia, você precisa entender a palavra de Deus. Então, esses rapazes aqui, esse pessoal aqui, ó, que foram ressuscitados, foram corpos de pessoas santas, que eu acredito, vou repetir, os 24 anciões. Subiram para a glória com Cristo. Depois que Cristo ressuscitou, ele pega eles, tira da sepultura, com o corpo glorificado, e leva com ele para a glória. Pois venha ter com seus apóstolos. É simples, é real, é bíblico, é verdadeiro. Então, não foram mortos mais uma vez, nada disso. Só existe 2 ressurreições. Se eles foram mortos outra vez, quem vai ressuscitar eles na 3ª ressurreição? Ou na 2ª ressurreição deles? O homem só tem uma ressurreição. O homem só tem uma ressurreição. Só uma ressurreição. No que diz respeito... Desculpe, o celular está... Me desculpe que eu deixei o celular ligado aqui, tá? E ele tocou aí. No que diz respeito vida... Só existe 2 ressurreições. E essas 2 ressurreições, uma é para vida eterna, 2 santos, que esses aqui receberam. Para os santos, só uma ressurreição. E para os ímpios condenados, só uma ressurreição. Uma só. Mas tem muitas ressurreições que não faz parte do grupo das 2 ressurreições. Está bem claro na Bíblia. As demais ressurreições são milagres, são curas. Lázaro é milagre, Lázaro é cura. Os que Eliseu ressuscitou, que Paulo ressuscitou, Pedro ressuscitou, Jesus ressuscitou, Elias ressuscitou, tudo isso são milagres, são curas. São pessoas que não foram sepultadas, que estavam lá mortas, os discípulos foram lá por as mãos, eles foram ressuscitados, o milagre veio, a cura se manifestou, a doença foi embora e a vida voltou a eles sem ser sepultado, sem ser morto, sepultado para ir para a sepultura, queridos. Precisamos entender, só tem 2 ressurreições, uma para os santos e outra para os condenados. Esses aqui, pegou a ressurreição dos santos e foram morar na Nova Jerusalém. É o que vai acontecer comigo e com vocês quando Cristo voltar, se estivermos na presença de Deus. É tão simples entender a Bíblia. Por isso Paulo chama os irmãos de Coríntios de loucos. E não é para chamar gente desse tipo de loucos, de dizer que eles morreram outra vez. Não é possível. Vocês acreditam nisso porque vocês querem. Vocês ouvem isso porque vocês querem. Parece que não tem outra coisa a fazer. Se não ouvir essas baboseiras, essas coisas tão mal ditas, mal informadas, não tem como nós acreditarmos nisso. Paulo está dizendo aqui, ó, insensato. O que tu semeia pode voltar a viver. Abra comigo em João, Jesus vai falar sobre isso. João Evangelho, capítulo de número 12. Dá uma olhada. Ele diz aqui: ele estava ensinando aos seus apóstolos, no versículo 22, ele diz: Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus respondeu: é chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que,
se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida, neste mundo, guardá-las-á para a vida eterna. Então, o que representa aqui? O versículo aqui, o 25, traz uma certa leveza que nós precisamos entender e compreender o que Jesus quer dizer com isso aqui, tá bom? Odiar a vida aqui que Jesus está falando. Precisamos entender isso aqui com detalhe, tá? Mas o 24 aqui, ele está deixando claro aos seus apóstolos. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava ensinando, o que ele estava falando. E Jesus disse: está na hora do Filho do Homem morrer. Ele vem como uma semente, ele vem como um grão. E não é de se estranhar, por quê? Porque o Espírito Santo diz para Maria, o anjo do Senhor diz para Maria: o que de ti há de nascer é gerado pelo Espírito. A semente que é a palavra foi semeada para Maria e no ventre dela gerou a Jesus. Nasceu o Filho de Deus. Tendo ele nascido, cumpriu o seu papel, agora era a hora dele cair na terra. Voltar à terra, porque veio para a terra que é o ventre de Maria. É bom você saber, meu irmão, que você é pó, que você é terra, seu orgulhoso. Tanto orgulho, tanta ganância, tanto ódio, tanta violência, tanta coisa negativa, e o homem se esquece que ele é apenas um pó, e esse pó que ele é estragado ainda, doente por causa do quê? Doente no pecado. Mas eu não sou pecador, então aponta quem não peca. Quem é o bonzão que não peca aí? Fala para mim. Aponta o dedo, levanta a mão. Então, Jesus está mostrando aqui que ele veio do ventre que representa a terra, e para a terra ele iria voltar. Mas antes dele voltar, ele iria fazer esse processo, ele iria passar pela morte. Para que após a sua morte, ou desde o princípio da morte, antes dele morrer, que ele já anunciava o Evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Então aqui ele está demonstrando que aqueles que nasceu de novo, que morreu com ele, vai ressuscitar como ele ressuscitou. Então ele declara aqui para o Filipe e os demais apóstolos, como André, por exemplo, que estava ali com eles, juntos, que se ele não morresse, ele não entraria, ou melhor, ele não resgataria o ser humano da sua perdição. Ele não resgataria a igreja da sua perdição. O que ele estava fazendo aqui era cumprindo a promessa em Israel, que ele viria para morrer por Israel e por toda a humanidade. Se ele, como um grão de trigo, caindo na terra, sendo sepultado, ou sendo morto e sendo sepultado, por amor à sua própria vida e por amor à sua ressurreição, o povo haveria de se chegar a ele, e multidões seriam salvos que criam nele. Então, ele tinha que fazer isso, ele tinha que morrer. Então, quando Paulo disse: insensatos, o que tu semeia, tu não colhe. Então, como é que Cristo ressurgiu? Como é que Cristo voltou? Qual é o corpo dele quando ele volta? Vamos começar por onde nós já lemos no vídeo anterior, Ezequiel capítulo 37. Diz-nos a Bíblia: veio sobre mim, o versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo.
Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetiza Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso aos seus ossos. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, veio dos quatro ventos o Espírito e assoprou sobre estes ossos, esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então ele me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então vejam aqui o modelo para a vida do ser humano. Esse é o modelo perfeito da vida do ser humano. Poderia dizer a genética de Deus para a vida do ser humano, né? Como ele fez lá no Éden. O que primeiro Deus fez no Éden? Os ossos. Porque quem segura todo esse corpo que aqui está são os ossos. Os nossos ossos. Vejam que aqui está. Símbolo da morte dos filhos de Israel, no que diz respeito à idolatria, pecado, engano e separação para com Deus. Quando o homem peca, quando o homem permanece em pecado, ele separa-se de Deus e a vida dele se torna isso aqui. Um vale de ossos secos. Então Jesus está dizendo para eles aqui, no versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Então, mas por que, como pode ser isso? Alguém pode perguntar, se lá no Éden era terra, é como você possa perguntar também sobre Jesus, como ele se tornou em ossos, da mesma forma que o homem foi gerado lá na terra. Jesus foi gerado também na terra, porque o homem é pó, queridos. Ele foi gerado no ventre de Maria, a mesma coisa. São mistérios que você precisa entender dentro da Bíblia. Então aqui ele está mostrando como nós fomos feitos, como nós fomos gerados. Dá uma olhada nisso aqui, que isso é muito importante para você compreender o ser humano e como ele vai voltar da sepultura, glorificado ou condenado. Vejam aqui, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Adão feito lá no Éden, só o formato, os ossos, aquela carga alçada que estava lá, sem pele, sem carne, sem nervo, sem sangue,
sem espírito. Então ele faz o homem, aquela carcaça, e aí o que ele faz? Porém, nervos sobre vós. Aí vem os nervos, que sustenta a carne, que segura a carne sobre os ossos. Está dando para entender como é maravilhoso a Bíblia, como é maravilhosa a palavra de Deus? Deus faz e mostra o que Ele faz. Então ele diz aqui: porém nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós vos estendereis pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. Olha aqui que ele fala 2 vezes sobre Espírito. O versículo 5 ele diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito. Cria os ossos, cria a carne, cria os nervos e a carne e a pele, e entra neles o Espírito. E quando entra o Espírito nesse homem que é o Adão, aí ele diz aqui, versículo de número 7: portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um rebuliço, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seus ossos. Aqui está falando do que estava acontecendo nos filhos de Israel, despedaçado, cada um para o seu lugar, totalmente distorcido da fé. Aí ele diz: olhei e vi, e vieram nervos sobre eles. Olha só que coisa maravilhosa. Nervos sobre eles, versículo de número 8. Sobre eles e cresceram a carne, olha a carne, e estendeu a pele sobre eles, a pele que cobre a carne. Pele, a carne por baixo, estendeu, é o que dá o colorido da vida, o homem, a pele. Aí ele diz aqui, e no versículo de número 8, repete: olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Aqui está o outro espírito, aqui está outro espírito, não é ainda o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vejam, os ossos, nervos, carne, o que foi feito o homem lá no Éden. Depois, a pele, a cobertura do corpo, da carne e dos nervos e dos ossos. A carne é coberta, a carne, os ossos sustentam os nervos, segura, através dos nervos, a carne é segura. E os nervos é seguro nos ossos, de acordo com a palavra de Deus aqui. E aí vem a pele, que fica por cima de tudo. Entre ela está todos os vasos, o sistema de criação do homem. A medicina, quem sabe falar melhor sobre isso, porque aqui estamos enxergando o que a Bíblia está dizendo. Então ele diz aí, no versículo de número 8, a parte B: e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. O que é que não havia neles, irmãos? O fôlego da vida, o Espírito de vida não estava neles. Ou seja, lá com o homem no Éden, ele tinha o Espírito, que é o Espírito que está em nós, o Espírito do homem, o Espírito desta nossa vida humana, que rege através desse Espírito, que é o versículo 9, que aqui está. Dá uma olhada no versículo 9. Então ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos e
o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então assim foi o Éden, assim foi a criação do homem, assim é a criação do homem. Isto é o homem, isto é o homem, espírito, corpo e a outra coisa que é alma. E o que é alma? Alma é aquilo que dá sentido, sentimento, sensibilidade, pensamento, tudo aquilo. Olha aqui, irmãos, que o homem não estava fazendo nada, com o Espírito ainda não estava fazendo nada. Quando ele sopra, você percebe lá no Gênesis de número 2, na criação, como Deus fez, e soprou Deus nas narinas do homem. O que o homem fez? Se tornou alma vivente. Aqui está ele profetizando, só que aqui está profetizando para uma vida, ressuscitando-se do pecado, da morte, para viver com Deus, como era o homem antes de morrer no pecado. Nós continuaremos a falar sobre esses ossos. Como é que nós vamos ressuscitar? Você está ouvindo como é que o homem vai ressuscitar, e é isso que nós estamos ensinando, e você vai ficar bem informado, porque não tem nada mais claro do que isso dentro da palavra de Deus. É simples, a palavra é simples, é humilde, e para aquele que quer entender, não tem confusão. Há confusão para aqueles que querem negociar com ela, quer vender, quer fazer propaganda comercial e quer fazer disto os seus negócios. Precisa ter cuidado, precisa ter muito respeito com a palavra de Deus para ensinar corretamente. Cristo nos chamou para isso. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo seu amor tão grande para conosco. Obrigado pela obra do teu Espírito. Obrigado por cuidar de nós. Abençoa nossa nação e estar na nossa terra. E que tu, Deus, venha a ser glorificado. Pai Santo, que as pessoas que ouvirem e que verem este vídeo sejam edificados e sejam restaurados. Saia desse vale de ossos secos que é o seu corpo pecaminoso e venha para a vida que está em ti, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.